Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos na casa do Senhor. Melhor lugar não há. Peço que os irmãos possam então fechar os seus olhos, dobrar sua ponte. Vamos falar com Deus nesse momento maravilhoso. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é em nome de Jesus Cristo, Senhor, que estamos na Tua casa, Senhor. Agradecidos, Pai, pela oportunidade, Senhor, porque se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor assim permitiu, Pai. Estamos aqui é porque o Senhor assim, Senhor, com a Tua mão poderosa, Pai, abriu os caminhos para que pudéssemos chegar à Tua casa, Senhor. E para isso, Pai, somos agradecidos, Pai. Pedimos também perdão, Senhor, por tudo aquilo que desagrada a Ti, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Pai. Que possamos sim ser arrependidos, Pai. E melhor lugar não há, Senhor, do que entregar o nosso arrependimento, Pai, do que na Tua casa, no Teu altar, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, com a Tua mão poderosa, Senhor, nos abençoar, Pai. Também que o Senhor possa, com a Tua mão poderosa, Senhor, corrigir aquilo que nós temos que corrigir, Pai. Nos apontando, Senhor, mostrando aquilo que é as nossas falhas, Pai, para que possamos estar, Senhor, em santidade na Tua casa, Senhor. Para que busquemos, Senhor, aquilo que o Senhor nos deixou, Pai. Que é, Senhor, fazer a Tua vontade, Pai. Quer sermos adoradores, Pai, na Tua casa, Senhor. Para isso, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós, Pai, a Tua unção, Pai. Derrama sobre nós, Pai, a Tua capacitação, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. Nós mesmos, pelas nossas forças, Senhor, não temos condições, Pai, de fazer aquilo que agrada a Ti, Senhor. Mas nós escolhemos entregar as nossas vidas a Ti, Senhor. E a partir desse momento, Pai, é o Senhor que guia os nossos caminhos, Senhor. Entra com a Tua mão poderosa, Pai. Entra com a Tua correção, Senhor, para que possamos fazer aquilo que é agradável a Ti, Senhor. Pai amado, bendito e santo, Senhor, estamos na Tua casa, Senhor. E nesse momento, Pai, não há nada fora desse lugar, Pai, que possa atrapalhar a nossa comunhão, Pai. Não há nada que possa atrapalhar a fazer a Tua vontade, Senhor. Tira todo o impedimento, tira todo o embaraço, Senhor. Tira tudo aquilo que pode distrair os Teus servos, Pai, para que a nossa atenção esteja voltada para Ti, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. Tira o eu, Senhor, esvazia tudo que é do mundo, Pai, para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Pois cremos, Pai, que o Teu Espírito Santo está aqui, Senhor, neste lugar, Pai. Que o Senhor está aqui, Senhor, recebendo o Teu povo, Pai. Sabemos que o Senhor ainda está cuidando dos irmãos que estão a caminho, Senhor, para que não haja impedimento, Pai, deles virem à Tua casa, Senhor. Pai, hoje é um momento especial, Pai, participaremos da Tua mesa, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor. Que os Teus filhos não encontrem, Senhor, impedimentos para chegar à Tua casa, Senhor. Que possamos fazer isso em santificação, Pai. Que possamos fazer isso, Pai, com temor na Tua presença, Pai. Que haja reverência na Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Tira tudo aquilo que está atrapalhando, Senhor, os Teus servos de fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, receba os louvores, Pai. Receba a adoração que será que entregue, Pai. Por pessoas, Pai, não escolhidas pelo homem, Pai, mas separadas por Ti, Senhor. Que eles possam, sim, Pai, na direção do Espírito Santo, fazer aquilo que é agradável ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua igreja, Pai, seja uma igreja avivada, Senhor. Que possamos entregar a nossa adoração, Pai. Que possamos mostrar para o mundo, Senhor, que somos umas pessoas separadas por Ti, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor. Nada pode impedir o Teu servo de adorar, Pai, de clamar, Senhor, de fazer aquilo que é agradável a Ti, Senhor. Tira tudo que atrapalha, Pai. Tira, Senhor, a timidez, Pai. Derrama sobre nós a Sua unção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa também abençoar as crianças, Pai, que estão a caminho da Tua casa, aquelas que já estão aqui, Senhor. Que elas cheguem, Pai, em segurança, Pai. Pois este é o melhor lugar para elas, Pai. Pois é um lugar onde elas estão acolhidas por Ti, Senhor. Para receber a Tua palavra, receber também, Pai, conhecimento da Tua verdade, Senhor. E sabemos que através delas pessoas têm sido alcançadas, famílias têm sido encontradas, Pai. Famílias que se encontram no meio da escuridão, Pai. E elas levam, Senhor, a semente que é plantada neste lugar, Pai, para os seus lares, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, capacita os obreiros, Pai, que possamos fazer a Tua vontade, Pai. Que possamos trazer, Pai, aquilo que é determinado pela Tua palavra, Senhor. Que é ordem e decência dentro da Tua casa, Senhor. Na direção do Espírito Santo, Pai. Também pedimos pela Tua palavra, Senhor. Pelo momento maior dentro da Tua casa, Senhor. Que é receber o pão vivo que vem do céu, Pai. Capacita o Teu servo, Pai. Capacita aquele que vem, Senhor, com a missão de trazer a Tua palavra, o alimento, Pai. Que seja esse, Pai, algo que venha, Senhor, fortalecer as nossas vidas, Pai. Que venha despertar a Tua igreja, Senhor. Que venha nos colocar no caminho, Senhor. Caminho esse que leva para o céu, Pai. Juntamente a Ti, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, Pai, faz a tua obra, Senhor. Faz a tua vontade em nossas vidas, Pai. Pois assim nós oramos, Senhor. Pedimos e desde já te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. E graças a O amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Meu coração tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador.
Abra no livro de Juízes, capítulo 13. Juízes, depois do livro de Josué, antes de 1 Samuel. Juízes, capítulo de número 13. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Juízes, capítulo de número 13. 13. Juízes 13. E o versículo de número 7. Que a palavra de Deus, ela nos diz assim, irmãos. Porém, me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, nem coma coisas imundas, porque o menino será narizeu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Olha o versículo de número 24, aí mesmo no capítulo 13 de Juízes, versículo 24. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaéda, entre Zorá e Estaol. Amém? Feche os teus olhos para que assim nós possamos orar e pedir assim a direção do Espírito Santo. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra ela foi lida, meu Deus, e pela Tua graça e poder e misericórdia nós te pedimos, fala conosco. Fala, Pai, pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala, meu Deus, Pai glorioso, pois nós precisamos sair diferente como entramos. Nos ajuda, meu Pai amado, a ser forte. Nos ajuda, Deus Pai glorioso, a Te buscar a cada dia mais e mais. Que a Tua palavra, meu Pai amado, ela não volta vazia. Isso nós queremos pela fé. Pois a Tua palavra ela é poderosa, meu Pai. Ela é poderosa para transformar. Ela é poderosa para operar. Ela é poderosa, meu Pai amado, para fazer grandes obras. Venha abençoar o Teu povo. Venha usar a mim como instrumento e vaso nas Tuas mãos. Pois assim, meu Deus amado, nós oramos. Pois assim, meu Pai, nós pedimos e desde já nós te agradecemos. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Poder tomar seus devidos assentos. Aleluias. Irmãos, essa palavra do qual se o Espírito Santo possa estar falando nos nossos corações, é algo que fala muito interessante. Nós já lemos esse texto diversas vezes, diversas pregações, mas a palavra vai nos trazer algo que nós precisamos conservar nas nossas vidas, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Você sabia que nós temos que zelar e cuidar bem do Espírito Santo sobre as nossas vidas? Às vezes a gente tem um cuidado com vários detalhes. Quem não tem um cuidado aqui com a sua casa? Quem que não zela por uma roupa, pelo um bem de qual conquistou? E pela presença do Espírito Santo, como que nós temos nos comportado? Como servos, como os filhos. Que a Bíblia diz que a partir do momento que nós somos escolhidos, e para isso você diga para quem está do teu lado, você é um escolhido de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre nós, e ele repousa sobre mim e sobre você, para nos dar autoridade, para nos dar a cada dia mais e mais ousadia. Ousadia essa não na direção do homem, mas ousadia essa na direção de Deus. A Bíblia vai falar aqui de uma história de um homem pelo nome de Sansão. A Bíblia diz que Israel sofreu por cerca de 40 anos na mão dos filisteus.
Israel sofreu por quê? Por causa que eles se desviaram logo depois da morte de Josué. Israel foi adorar outros deuses, foi adorar aos deuses de Baal. E a Bíblia diz que as mãos do Senhor e os olhos do Senhor saíram de sobre Israel. E o Senhor permitiu que os filisteus assim escravizassem Israel por cerca de 40 anos. Não foram 40 dias, não foram 4 dias, foram 40 anos. Até que a Bíblia diz que assim o anjo do Senhor visita a casa de uma família, de uma mulher estéril. E ali o anjo do Senhor fala para aquela mulher: olha, você terá um filho que será Narizeu. O que seria Narizeu? Ele seria uma pessoa consagrada ao Senhor. E o anjo ali fala: olha, ele vai ser consagrado, mas ele vai ter algo assim muito especial que não pode se misturar. Ele não vai poder beber bebida forte, não é para passar sobre a cabeça dele a navalha, era um voto. E ele também não poderá comer as comidas imundas, sacrificados a ídolos. Em outra parte, estava sendo orientada para ele fugir do pecado, para ele fugir das imundícias que assim o contamina. E a Bíblia diz que essa criança nasce. E a Bíblia fala que sobre ele é colocado o nome de Sansão. E aí no versículo de número 26, de qual 25 nós acabamos de ler, a Bíblia diz que aí o Espírito do Senhor passou a ser sobre a vida dele. O que eu acho interessante, irmão, que Sansão, e assim também como cabe a mim, cabe a você, quando nós estamos em obediência a Deus, a Bíblia, ela é bem clara: o inimigo jamais vai prevalecer sobre nós. Porque no capítulo 13 a Bíblia diz que Sansão, ele nasce. A Bíblia diz que no capítulo 14, a Bíblia diz que Sansão ele casa. E a Bíblia fala que ele mata um leão. Não só mata, como rasga, como se rasgasse um cabrito. Que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou da vida dele. A Bíblia diz que ele pega esse leão, ele mata. E a Bíblia fala que aí é onde começa um pouco do deslize da vida de Sansão. Esse leão fica lá, ele vira um cadáver. E sobre esse leão vem um enxame de abelha, de qual ele pega o mel. E ele não só come, como também ele leva para os seus pais. Mas a Bíblia diz que esse mesmo Espírito do Senhor estava sobre a vida de Sansão. A Bíblia diz que capítulo de número 15, a Bíblia fala que Sansão ele fere 3.000 homens com uma queixada de um jumento. Porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Sansão. Ou seja, Sansão tinha autoridade. Mas a Bíblia diz que, ao mesmo tempo que o Senhor dava autoridade para Sansão, para vencer os inimigos, que assim se levantasse contra ele ou contra Israel, a um certo ponto Sansão começava a dar brecha, ele começava a dar espaço para o inimigo agir. Então diga assim comigo: o Senhor me deu autoridade. Isso, o Senhor nos deu autoridade. Mas Ele nos dá autoridade, irmão, a partir do momento que nós estamos em obediência. O apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12, que nós temos que ter muito cuidado. Ele fala assim: olha, quem está de pé, cuide para que não caia. Quem está de pé, continue para ficar de pé, porque se quando cai, é um grande perigo. E é isso aí que a vida de Sansão, ele não começou a querer dar uma olhada. É algo que a gente tem que ter muito atento, irmão, porque a Bíblia vai dizer assim: é o Espírito Santo que repousa sobre nós. Não é um espírito qualquer, não é um espírito mundano. O espírito mundano, ele é passageiro. Ou seja, são vários espíritos imundos. São vários os espíritos de qual assim estão espalhados aí pelas trevas. Mas o Espírito Santo, ele é um só. O Espírito Santo, de qual nos fortalece, nos dá autoridade, ele é um só. Mas esse, ele é poderoso. Esse é incomparável. A Bíblia diz que Sansão vence inimigo. A Bíblia fala que Sansão, ele mata. A Bíblia fala que Sansão, ele queima as searas dos filisteus. A Bíblia fala que Sansão era uma pessoa que
declarava que somente Deus podia reinar ali em Israel. Irmão, mas tudo que a gente não se atenta, tudo que a gente não vigia, a gente corre em risco. A gente corre em risco. Vai dormir e deixa a porta da tua casa aberta para você ver se você não está correndo um sério risco. Entra no lugar e deixa a chave do teu carro lá no contato e a janela toda abaixada para você, se você não vai correr risco. Tudo nós temos que estar atento, irmão. Porque o inimigo, ele não dá espaço. O inimigo, ele não dá folga. A preocupação dele não é com quem está lá no mundo, que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A preocupação dele é comigo e contigo, que estamos na casa de Deus. A preocupação dele é conosco, porque se tem algo que é precioso, que nós falamos no começo, é a presença do Espírito Santo sobre nós. Mas a Bíblia diz que Sansão, ele se sente uma pessoa de autoridade, e ele não estava errado. E a Bíblia diz que Sansão, ele começa a querer desfrutar para outros lados. E a Bíblia fala que ele vai para Gaza. Tá? Sansão, ele vai para Gaza. Aí quando ele chega lá, a Bíblia diz que Sansão, ele vai lá e procura as prostitutas. Ou seja, já foi atrás do pecado. Ele foi atrás do pecado. Ele já foi mexer aonde não devia. Diga para quem está do teu lado, é um perigo. É um perigo quando a gente mexe aonde não deve. É um perigo quando a gente entra em lugar que o Espírito Santo, ele não vai nos acompanhar, irmão. Não adianta a gente falar assim, olha, eu vou em tal lugar porque Deus, ele é comigo, irmão. É um coração enganoso. Não adianta eu querer entrar no mundo das drogas e falar, Deus está comigo. Eu falar, Deus está comigo. Olha que mentira que o diabo põe no coração. Não adianta eu querer ir para os barcos, para o teco e falar assim, Deus está comigo. Olha que mentira que Satanás põe no coração. Não adianta eu pegar uma tela de celular que está olhando prostituição, pornografia e falar assim, mas eu sei que Deus está comigo. Olha que o diabo põe no coração. Não adianta eu querer fazer as coisas erradas e ainda falar assim, mas Deus está comigo. Olha que o Satanás põe no coração. Isso se chama queda. Romanos capítulo de número 8 fala que o salário do pecado é a morte. E a gente não fica atento com relação a isso. A gente não desperta para esse salário. Irmão, olha que salário perigoso. Eu trabalho o mês inteiro, eu espero receber o meu salário em dinheiro. E olha o que é o salário do pecado. É a morte. E a Bíblia diz que Sansão desce a Gaza. E a Bíblia fala que Sansão, quando ele desce a Gaza, ele começa a fazer o que não deve. Se envolver com a prostituição. Se envolver com o pecado. Se envolver onde Deus falou assim, você é consagrado. Você tem um voto narizeu. Não se mistura. Não come coisas imundas. Não raspa a cabeça. Não bebe bebida forte. Vinho. Para que isso? Você já tem o que é precioso. Você já tem a presença do Espírito Santo. Então diga para quem está do teu lado, você já tem o Espírito Santo. Então para que ficar procurando encrenca? Tem gente que tem a presença do Espírito Santo e sai procurando encrenca, irmão. Sai procurando os espíritos malignos. Você já viu que confronto que é esse? Aí até quando que Deus vai poder estar sobre nós? Eu tenho um Espírito Santo, você tem. Aí eu vou começar a procurar espírito imundo. Irmão, isso vai virar uma bagunça, irmão. E não adianta depois a gente se fazer de coitadinho, não. Porque tem umas pessoas que precisam se despertar e de parar de fazer de coitadinho. Erra, peca, bagunça e depois fica com a carinha de dó. Uma carinha de dó, de cachorro que caiu da mudança, vamos ser sinceros assim. Nós temos que ser mais franco, irmão. Nós temos que ter a Deus com temor e temor. É bom a gente receber palavra quando fala assim, Deus vai me abençoar, Deus vai me tocar. Deus está falando, irmão, igreja, palavra do Senhor te chama de uma coisa, para tratar pecado, é para tratar de salvação. É algo que a gente não se atenta, é algo que a gente não fica esperto. Pecar todos pecam, mas ficar escravo do pecado é que já é demais, irmão. Eu pequei hoje, eu vou pedir perdão e não peco mais, e continua fazendo o que não deve.
É pior do que... Você já viu criança bagunceira? Né? Tem criança que gosta de bagunçar. É criança. Na nossa cabeça ela está bagunçando, mas na cabeça dela ela está organizando. E a gente fala, não faz mais isso. Ela vai lá e faz. Aí não faz mais isso. Ela é uma criança, está na inocência. E assim também é adulto. Ele vai lá, apronta, você fala para não fazer, ele vai lá, faz de novo, você não faz. Até quando? Diga para quem está do outro lado, até quando? Até quando? Está esperando receber o salário? Tem salário isso aí. Tem salário. Pecado tem salário. E se chama a morte. E se eu perguntar aqui, quem quer morrer? Alguém vai levantar a mão? Duvido. Ninguém vai levantar a mão. Todo mundo fala, misericórdia, eu quero viver, eu tenho mais para curtir, eu tenho mais para fazer. Tá, e como que nós estamos cuidando de algo chamado pecado? E como nós estamos tratando o Espírito Santo? Aí as pessoas falam assim, mas aqui pastor é muito duro. Não, tem com esse negócio de pastor não, é palavra de Deus, vai ler a palavra. Temos que ler a palavra, irmão. Nós não vamos ficar em questão de homem, nós temos que ler a palavra. A palavra ela trata de pecado. Nesse negócio de ver que pastor é duro, é que pastor já foi chamado de velho, pastor velho, que só fica falando duro, só foi taxado de pastor chato. Não estou ligando não. Eu prefiro agradar o meu Deus do que agradar homens. Eu prefiro querer expressar a verdade do que querer expressar historinha de conto de fada. Isso não existe. Nós temos que cuidar, irmão, do pecado sobre nós. Porque a Bíblia vai dizer que Sansão não cuidou. Aí a Bíblia diz que Sansão, ele vai e se deita por uma mulher pelo nome de Dalila. Mulher, em certo ponto, sendo usada pelas trevas. E Dalila começa a conquistar, porque o pecado ele faz isso, ele vai conquistando, ele vai dando volta, ele vai cercando, até chegar no ponto que ele quer, que é derrubar. Até chegar no ponto que ele quer, que é de destruir. O pecado ele vai cercando até chegar no ponto que ele quer, que é de roubar e tirar o Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que Dalila, ela vem a primeira vez e fala para ele, aonde está a tua força? E você não ama? E por que você não me fala? Aí ele fala assim, é só me amarrar. Só me amarra, que aí a minha força se acaba. Aí ela fala e grita, então é isso, então deixa que eu te amarro. Ele amarrado, aí ela grita, os filisteus vêm contra ti. Aí ele se solta e vai lá e vê esses filisteus. Aí ela fala assim, você mentiu, né? Aí pela segunda vez ela fala assim, mas isso não aconteceu nada. Onde está a tua força? Aí a Bíblia diz que ele fala assim, é só fazer isso. Aí ela fez de novo. Aí pela terceira vez ela falou assim, você tem zombado de mim, né, Sansão? Você até parece que não me ama. Se você ler lá em Juízes 16, a partir do versículo de número 13, ela fala assim, disse Dalila a Sansão, até agora tem zombado de mim, né? E tem me dito, mentira, declara-me, pois agora o que poderia ser amarrado? Ele lhe respondeu, se tecer as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então ele dormiu, tomou ela as 7 tranças e a teceu com a urdiça da teia. Terceira vez a Dalila fala assim, olha, mas por que isso não está conseguindo se você ser derrotado? Aí a Bíblia diz que versículo de número 15, capítulo 16 de Juízes, a Dalila fala para ele assim com aquela voz de conquista. Então ela lhe diz, como diz que me ama? Não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombou de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a poderosa da alma dele, uma impaciência de matar. Descobrindo-lhe todo o coração, lhe disse, nunca subiu navalha, Sansão falando para Dalila, a minha cabeça, porque sou narizeu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. 3 vezes, na 4ª vez, ele revela. A pior coisa que tem, irmão, é a gente querer negociar com o pecado. Com o pecado a gente não se negocia. Com o pecado a gente se combate. Sabe o que é negociar com o pecado?
É você fazer uma vez, você falar assim, não vou mais fazer mais. Aí quando é amanhã, faz de novo. Sabe o que é negociar com o pecado? Você falar assim, ah não, eu fiz isso aí, mas isso aí não me derruba não. Eu fiz esse erro aí, mas isso aí eu vou dar a volta por cima. Você está negociando com o pecado. Você está negociando com as trevas. Treva não se negocia. Pecado não se negocia. Ele é combatido. Nós temos que estar em oração e vigiando para não cair em tentação. A Bíblia diz que Sansão, ele teve 3 tentativas por Dalila. E na quarta ela fala assim, você nem me ama. Aí é demais. Porque a pessoa peca uma vez, pega 2, pega 3. E não vê acontecer nada demais, entre aspas, mas nas regiões celestiais está acontecendo. Para ela já não é mais pecado, vira um vício. Já vira, vamos falar assim, uma rotina. Ao ponto dele falar assim, não foi passado uma vara na minha cabeça. Aí ela pega, raspa a cabeça dele, aí ele vai lá, dorme no colo, dorme ali junto com Dalila. Porque o pecado é assim, ele conquista, ele derruba, ele mostra o melhor. E no que ele dorme, ela grita assim, agora eu já vou ver que se isso é verdade o que ele falou. Aí a Bíblia diz que, no versículo de número 19, Juízes 16, 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos delas, e tendo chamado o homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaze. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no castre. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Brincou muito com o pecado, irmão. Brincou muito com a presença do Espírito Santo sobre a vida dele. Quantos homens de Deus não têm caído, irmão? Quantas mulheres de Deus não têm caído, que estavam até firme na igreja? Eu conheço bastante, você também conhece bastante. E o duro não é vir, o duro é cair e depois se levantar. O duro, irmão, é depois se despertar. Até consegue vir dias, mas não se firma, porque o Espírito Santo já vai ficando longe. A Bíblia vai dizer que Sansão ele foi pego. Os olhos foram furados. A Bíblia diz que ele foi amarrado. E no que ele é amarrado, a Bíblia diz que as pessoas começaram a zombar dele. Fizeram festas, foram se divertir. E é isso que Satanás faz. Ele se diverte. Ele zomba, ele acusa, ele aponta dedo, aponta erros. Por isso que é tão sério, irmão, esse grande detalhe nas nossas vidas, que é de nós conservarmos a presença do Espírito Santo. Como é que eu tenho cuidado disso? Como é que você tem cuidado, irmão? Você tem zelado pela presença do Espírito Santo? Jamais que nenhum de nós venha a ser como foi aqui de Sansão que brincou, irmão. Nós não podemos brincar. Eu costumo falar, irmão, nós não podemos brincar de ser crente, ou cristão, ou protestante, como você queira falar. Satanás, ele não brinca. Satanás, ele não está para brincadeira. Ele está aí para seduzir. Ele está aí para fazer as obras dele. E você viu o que acontece? Depois ele vai se divertir. Depois ele vai olhar e vai falar assim, mas você não é aquele que estava na igreja? Mas você não é aquele que falava a paz do Senhor? Você não é aquele que falava assim, vou orar por ti? Irmãos, vamos cuidar para nós ficarmos de pé a cada dia. Vamos cuidar para que o Espírito Santo possa sempre repousar sobre nós. Até parece a palavra dura, mas é a palavra que tem que nos despertar. Porque hoje nós iremos participar do corpo e do sangue de Jesus.
Nós iremos participar daquele de qual derramou seu sangue lá na cruz pelos nossos pecados. Hoje nós iremos falar assim: Jesus, vem sobre a minha vida, porque é o Tu que tem me purificado. Então diga assim comigo: Senhor meu Deus, me dá força para vencer todo o espírito do pecado. Irmão, nós temos que pedir força a Deus. Nós temos que pedir força ao Senhor, pedir para que Deus venha nos fortalecer a cada dia. E que nós possamos estar vigiando, que nós possamos estar orando, que nós possamos estar fazendo o que não que fez Sansão. Brincou uma, brincou duas, brincou três. E na quarta vez, a Dalila olha para ele e fala assim: você não me ama mais? Porque o pecado ele só mostra vantagem, irmão. O pecado ele só vai trazer o que é coisas boas, de momento, na hora, mas tudo tem um preço. Tudo tem um preço, irmão. E pecado, quando eu falo, não é só o que fez Sansão, que foi para a prostituição. Quando eu falo pecado, é tudo aquilo que está contrário à palavra de Deus. Quando eu falo pecado, é tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Como é que nós estamos de oração? Nós estamos orando mais? Estamos orando menos? Ou não estamos orando de maneira nenhuma? Não, eu só oro na igreja. Pergunta para quem está do teu lado: como que anda as tuas orações? Aí ele vai falar assim: eu oro. Costumamos sempre falar que nós temos que ser exemplo de oração em casa. Nós temos que ser exemplo de oração para os nossos filhos. Nós temos que ser, irmão. Nós temos que orar para os nossos filhos, as nossas descendências, elas veem que nós buscamos a Deus. Os nossos filhos têm que olhar, irmão, para nós e falar assim: não, eu tenho que ir de acordo com o meu pai. Pelo lado bom, pelo lado ruim não, esquece o lado ruim dos pais. Costumo falar que eu não olho pelo lado desagradável do meu pai, eu olho pelo lado bom que ele teve. O lado desagradável dele eu não quero jamais saber. Irmão, servir a Deus é algo que é muito sério. Põe uma coisa na tua cabeça: no dia que você se decidiu buscar a Deus de todo o teu coração, você estava falando assim: eu quero me afastar do mundo, eu não quero olhar mais para o mundo, porque eu não pertenço ao mundo, eu pertenço ao Deus poderoso. Diga comigo: estou no mundo, mas não sou do mundo, eu sou de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Somos de Jesus, irmão. Você vê como é que é sério? A Bíblia diz que Sansão, ele falou assim: não, eu vou vencer de novo. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha saído da vida dele. Isso aí se chama brincar com o Espírito Santo. Isso aí se chama brincar com o Deus de qual nós servimos. E com Deus a gente não se brinca. Não se brinca, irmão. Que nós possamos despertar cada dia, irmão. Que nós possamos acordar para a vida espiritual. Pelo amor de Deus, como que a gente vai ter uma vida de cristão de 10 anos, 20 anos, 30 anos, aí daí perde a salvação. Olha o que foi, meu irmão, nosso esforço. Foi um esforço inútil. Ou melhor, nem se esforçou. Nem se esforçou. 10, 20, 30 anos e olha para o principal, a salvação. Então nós temos que estar atentos, irmão, que o pecado ele bate na nossa porta todo dia. O pecado ele bateu na nossa porta essa semana. Ele bateu na nossa porta hoje. E se Jesus não voltar amanhã, ele vai bater na nossa porta amanhã. O pecado ele bate na nossa porta todos os dias. Cabe a nós a vigiar, irmão. Cabe a nós estar atento. Cabe a nós, irmão, estar a cada dia firmado nos caminhos do Senhor. Cabe a nós estarmos de pé, para que nós não venhamos cair. Servir a Deus, irmãos, eu não sei a você, mas a mim servir a Deus é tão bom. Servir a Deus é maravilhoso. Não é pesado. Temos as nossas dúvidas? Temos. Tem as batalhas? Temos. Mas nós temos certeza também das nossas vitórias. Nós temos certeza também das provas, ela vem, mas nós temos um Deus que dá vitória sobre as provas.
Servir a Deus, irmão, é algo que a gente vai falar assim, mas não tem coisa melhor. Pelo menos eu falo, não tem coisa melhor, irmão. Como que eu tenho me comportado diante do Senhor? Como você tem se comportado? Como nós temos se comportado diante do Espírito Santo? A Bíblia diz que esse homem ele foi separado. A Bíblia diz que ele foi consagrado. A Bíblia diz que ele foi escolhido. E assim também somos nós, somos eu e você. Nós somos separados. Nós somos escolhidos. Nós somos comprados. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Não deixe o inimigo te roubar, meu irmão, precioso que você tem, que é a presença de Deus. E não vem com essa conversinha de falar que você dizer assim, não, eu sou forte, eu sei o que estou fazendo. A pior bobeira da gente é falar, eu sei o que estou fazendo, mas não toma providência para afasta das imundícias, mas não se afasta das obras de Satanás, mas não se afasta daquilo que está nos afastando de Deus. Eu costumo falar, irmão, vou repetir, eu vi algo precioso que eu vi um irmão na fé falando. O crente que ora é um crente que está combatendo. E ele completou dizendo assim, a oração nos afasta do pecado, mas o pecado nos afasta da oração. E isso é mais do que certo, irmão. Quando nós paramos de pecar, quando nós paramos de orar, a Bíblia vai falar que nós estamos nos aproximando do pecado, irmão. Ficamos atentos com relação a isso, irmão. Como você tem cuidado da sua salvação? Como você tem cuidado do Espírito Santo sobre a tua vida? Ah, eu estou tudo bem, eu vou lá, participo da ceia, eu vou lá na igreja. É melhor que não participe, porque a gente participa, a Bíblia fala que nós não podemos participar das duas mesas, tá? Tem a mesa dos demônios e a mesa do Senhor. Nós temos que ficar atentos. Ah, então eu estou no pecado e não vou participar. Nós temos a oração do arrependimento. A oração do arrependimento, eu estou falando assim, Senhor, eu me arrependo do que eu fiz, mas eu não quero mais fazer. Porque a partir do momento que a gente não se arrepende, é porque a gente está querendo fazer. A partir do momento que a gente não ora a Deus pedindo perdão, é porque a gente está querendo fazer novamente. É porque a gente está querendo ficar escravo. E não é escravo que Deus ele não quer que nós sejamos feitos. Hoje nós somos livres para servir a Deus. Hoje nós somos livres para glorificar o Senhor. Então, Sansão, ele não vigiou. Sansão não procurou ficar de pé. Mas o Espírito Santo fala para mim e para você nessa noite. Fica de pé. Fica atento. Não deixe o inimigo roubar a tua coroa. A coroa da salvação. Já traz uma frase, uma pessoa falando que o inferno era aqui. Não, não tem inferno não, o inferno era aqui. Eu falei, então só se é você, porque eu não estou indo no inferno não. Você não sabe o que significa essa palavra, eu falei para ela. Isso que acontece de certos pontos das nossas vidas não é nada que ainda vai por vir. Falei para ela, eu não quero nem conhecer esse lugar. Ah, mas é aqui, porque a gente passa isso, aquilo, outro, aquilo, eu só sofro. Eu falei, você tem a oportunidade de parar esse sofrimento, servindo a Jesus de todo o teu coração. Ninguém queira conhecer a eternidade chamada inferno. Ninguém queira. Eu não quero, não tenho nem curiosidade. Mas pelo que a Bíblia fala lá que lá é só choro e ranger de dente. Lá é só fogo ardente. E não um foguinho que é passar um tempo e depois ele diminui, não. Ele é direto. Ele é direto. Mas a Bíblia fala que contra a partida do inferno existe a vida eterna ao lado de Deus. Existe o paraíso. E é para lá que nós devemos estar lutando todos os dias para ir, irmão. Para morar no céu ao lado do nosso Deus. Eu quero ir para o céu. Eu quero ver esta igreja indo para o céu. E diga para o irmão que está do teu lado, eu quero te ver no céu, irmão. É tão triste a gente chegar lá, né, irmão, e saber que não tem um parente, e saber que não tem uma pessoa que a gente ama. E se não foi para o céu, aí não tem outro caminho, irmão. É as trevas. Se não for para a eternidade morar com Jesus, não tem outro caminho.
foi para a perdição. E a Bíblia fala que lá não tem como passar de um lado para o outro, não tem como. Não tem como falar assim, ah, me arrependo, não. O momento é agora da gente se arrepender. O momento é agora da gente falar assim, Senhor, eu me arrependo. Não, eu vou servir a Deus, não agora não, só vou servir a Deus quando eu for mais velho. Cuidado. Cuidado que todos os dias a gente parte para a eternidade, não tem idade. Não tem idade para partir. E a gente tem que despertar para servir ao Senhor. Que a gente tem que despertar para buscar Deus de todo o coração. Então, assim sentado, coloca a mão no teu coração e fecha os teus olhos. Sei que você, muitas das vezes, tem lutado contra os espíritos malignos. Mas pede a Deus aí para o Senhor te dar força. Pede a Deus aí para você se fortalecer. Pede aí que a presença do Espírito Santo esteja sempre sobre a tua vida. Porque Sansão, ele teve um grande engano. Quando Dalila falou assim, mas os filisteus, ele falou assim, ah não, agora eu vou vencer novamente. Mas a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado da vida dele. Então, assim, com os teus olhos fechados, que a presença de Deus não possa estar sempre repousando sobre você. Busca Deus de todo o teu coração. E diga assim comigo, Espírito Santo, faz morada na minha vida todos os dias. Amém. Meu Deus, guarda este homem, meu Pai. Guarda esta mulher. Guarda, Pai amado, esta casa, meu Deus. Guarda esta família. Meu Pai, esta casa precisa da Tua presença, Pai. Essa família necessita do Senhor. Faz a Tua obra, meu Pai. Faz a transformação. Faz a mudança, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. O que seríamos de nós se não fosse a Tua presença? O que vai ser, meu Pai amado, deste mundo, meu Pai, quando o Espírito Santo assim, meu Pai amado, foi retirado? Mas isso acontecerá quando a Tua igreja subir. Esse dia vai chegar. Ah, meu Pai amado, a Bíblia fala aqui, meu Deus amado, aí sim virá o sofrimento. Aí sim virá, meu Pai amado, o reinado das trevas. Mas nós queremos estar ao Teu lado, Deus. Sim, glória a Deus. Pois a Tua palavra fala que a igreja voltará para vencer a Satanás. Nos ajuda a ser forte, Pai. Nos ajuda a vencer os levantes das trevas. Que nós possamos conservar a cada dia nas nossas vidas a presença do Espírito Santo. E não podemos jamais brincar, meu Pai amado, com pecado. Por prova foi a Tua palavra que nos mostrou nessa noite, Pai. Sansão, ele foi negociar, meu Deus. Pecado não se negocia. Nós temos que combater, meu Pai. Meu Deus, pois, quando o Espírito Santo está sobre nós, o inimigo jamais ele prevalece. Que seja a Tua presença sobre nós em todos os dias. Nos ajuda. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ser forte, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. E ainda nesse espírito de adoração. Como fazer em todos os cultos, quero te convidar a você sair do teu lugar. Pois assim nós iremos pegar o óleo da unção. O óleo da unção aqui representando a presença do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, irmão. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito Santo fazer esta obra poderosa. É tão bom quando nós damos liberdade para Deus agir.
tão bom quando nós damos espaço para aquele que é o Criador dos céus e da terra fazer a obra. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, e Senhor meu Pai, Senhor meu Pai, faz a tua obra faz a tua obra na minha vida, na minha vida, pois eu creio pois eu creio no teu poder, no teu poder, e eu creio e eu creio em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que nem o levante que nem o levante das trevas das trevas virá sobre a minha vida, virá sobre a minha vida, pois o que está comigo pois está comigo é muito maior é muito maior do que está no mundo, do que eu está no mundo, e na minha vida na minha vida estará a presença está do presente Espírito Santo. o Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Pega as tuas mãos para os céus e vamos orar. Nosso Deus e Pai, conduz o seu povo para os seus lares, debaixo das tuas mãos e da tua segurança. Ah, meu Deus, nos proporciona uma noite abençoada, uma noite do justo, meu Pai, uma noite acima de tudo guardada pelas tuas mãos poderosas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença gloriosa do Espírito Santo, e que as doces e meigas consolações estejam com toda a tua igreja, e todos aqueles que creem de um comigo. Amém. Vamos aplaudir nosso Deus.